material. Bem, essas curvas elas são formadas desta forma daqui. Nós temos então uma área, um volume de amostra dentro do vaso que a gente vai posicionar no centro do vaso, porque é onde tem a maior velocidade de deslocamento daquelas hemácias, porque o fluxo sanguíneo ele tem uma característica de parábola, ou seja, é um fluxo laminar, onde o centro tem a velocidade maior e a periferia uma velocidade menor. E naquela área em que a gente está avaliando, tem células se deslocando em diversas velocidades. O aparelho ele vai tornar mais brilhante, aqui neste caso mais avermelhado, onde nós tivermos a maior quantidade de células naquele deslocamento, naquela velocidade. Ou seja, o ponto mais brilhante da curva é o ponto onde nós teremos uma maior velocidade daquele segmento. Então, a utilização das velocidades, e aqui eu trago dois tipos de características de curva, uma curva de alta resistência e uma curva de baixa resistência. Essa curva de alta resistência e de baixa resistência vai depender do tecido que aquela artéria está irrigando. Se a artéria está irrigando um tecido cerebral, por exemplo, a resistência ela vai ser baixa. Por que vai ser baixa? Porque necessita de sangue o tempo inteiro. Então, independente da sangue, necessita de um fluxo elevado o tempo inteiro. Sangue toda a região precisa, mas necessita de um fluxo elevado o tempo inteiro. Então, a resistência ela é resistência baixa. Já num tecido em que a gente não necessita de fluxo alto o tempo inteiro, como por exemplo os membros inferiores em repouso, em que a gente não tem aquela musculatura em utilização, o organismo não precisa deslocar uma grande quantidade de sangue para aquela região. Então, o que que o organismo faz? Ele faz uma vasoconstricção periférica para direcionar o fluxo onde necessita mais fluxo naquele momento. E quando a gente faz um movimento maior, quando nós andamos, corremos, pulamos, há um deslocamento de fluxo temporário para aquela região através da queda da resistência vascular periférica. Então temos áreas de alta resistência, de baixa resistência e áreas de resistência mista. Em tempos alta resistência, quando está em repouso, ou baixa resistência, isso acontece também no trato gastrointestinal. Por exemplo, se estivermos em jejum, a resistência vascular periférica daquela região vai ser alta e a característica de curva vai ser essa daqui. Se estivermos no pós-prandial, logo após a alimentação, a resistência vai ser baixa porque aquela região necessita de fluxo, necessita de atenção para dar sequência na digestão. Maravilha! Para seguirmos agora na identificação do que é cada ponto dessa curva e o que isso traz de importância diagnóstica, nós vamos identificar aqui e separar dois principais pontos: a velocidade de pico sistólico e a velocidade diastólica final de cada curva, além do tempo de aceleração. O tempo de aceleração é o tempo que leva para, na sístole, o fluxo sair da velocidade diastólica final para a velocidade de pico sistólico, ou seja, sai da velocidade diastólica final para a velocidade de pico sistólico. O tempo que leva para fazer isso é o tempo de aceleração. O mesmo ocorre na curva de alta resistência. A gente tem aqui a velocidade diastólica final e o tempo que leva para chegar à velocidade de pico sistólico, ele é o tempo de aceleração. Então, 3 pontos aqui: velocidade de pico sistólico, velocidade diastólica final e o tempo de aceleração. Serão importantes para a gente aqui no estudo dessa curva. Bem, os fatores determinantes para a formação dessa curva são 3 principais: o coração, a bomba, quem gera aquele impulso para que a gente tenha velocidade de pico sistólico elevada, as artérias em si, o conduto, a elasticidade dessa artéria e os capilares, que são responsáveis pela resistência vascular periférica. Com isso, nós vamos identificar a formação de cada ponto daquela curva e eu vou trazer aqui inicialmente uma curva de alta resistência. No momento em que eu tenho uma contração, se entre o coração e o ponto que eu estiver aqui avaliando eu não tiver nenhuma estenose significativa no trajeto, ou seja, eu estou avaliando um ponto qualquer, e se entre o coração e o ponto que eu estou avaliando não tiver nenhuma placa ou estenose hemodinamicamente significativa ou uma oclusão, eu vou ter a velocidade de pico sistólico máxima e o tempo de aceleração mínimo para aquela região, abaixo de determinado valor que vai variar de região para região. Ou seja, a velocidade de pico sistólica vai ser dentro do que a gente espera para aquela região e o tempo de aceleração vai ser mínimo. Essa é a característica da primeira curva, se entre o coração e o ponto que eu estiver avaliando não tiver nenhuma estenose ou oclusão no trajeto.
pico de velocidade sistólica dentro do esperado, dentro da velocidade máxima para aquela região, e o tempo de aceleração mínimo para que entre a velocidade diastólica final e a velocidade de pico sistólico não tenha nenhuma perda de tempo, ou seja, não tenha nenhuma obstáculo nessa região. Maravilha! A segunda onda, então, ela é formada através da resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica elevada vai gerar um fluxo em sentido retrógrado. Sim, ele bate contra a resistência vascular periférica e volta dentro do vaso. E isso daí vai gerar uma curva negativa, uma curva retrógrada, um fluxo retrógrado dentro do vaso, característico de um fluxo de alta resistência vascular periférica. Perceba que a artéria dilata durante a sístole, dilata durante esse fluxo retrógrado e ela vai tender a voltar ao normal se ela é elástica. E esse retorno a ela à normalidade vai gerar uma terceira onda para adiante na diástole. E aí vai gerar e completar as 3 curvas de um ciclo de alta resistência. Essa região final pode ter mais curvas, né, tetrafásico, 3, 4 curvas ou ainda 5 curvas, a depender da elasticidade da artéria. Normalmente, pacientes jovens podemos encontrar. Então, aqui eu trago novamente as 2 curvas para que a gente entenda a diferença entre as duas. Entendi que a velocidade de pico sistólico ela vai ser máxima para aquele segmento e o tempo de aceleração vai ser mínimo se entre o coração e o ponto que eu avaliei não tiver nenhuma estenose hemodinamicamente significativa. Maravilha! E se a resistência vascular periférica ela for elevada, eu vou ter a formação de uma onda em sentido retrógrado, porque o fluxo bate e volta naquele segmento que eu estou avaliando. Então ele vai ter um segmento retrógrado característico da velocidade de alta resistência. E aqui a gente já acompanha uma alteração na primeira curva. Perceba que o decréscimo ele termina sendo mais rápido do que uma curva de baixa resistência. A artéria ela dilata durante a sístole, dilata durante esse movimento e ela retorna à sua posição normal, gerando um fluxo para adiante se ela for elástica. E aí nós completamos as 3 curvas básicas de um fluxo de alta resistência. Entendendo o fluxo de alta resistência, a gente entende o fluxo de baixa resistência. Ou seja, eu tenho a mesma velocidade de pico sistólico, eu tenho uma velocidade diastólica final e o tempo de aceleração entre ambas é mínimo. Ou seja, não há nenhuma diferença significativa no velocidade de pico sistólico ou no tempo de aceleração entre as 2 curvas. Porém, ela começa a se alterar quando a gente tem o decréscimo, quando entra na diástole. Perceba que o decréscimo dessa velocidade ele é mais lento quando comparado a um fluxo de alta resistência. Por quê? Porque nós temos o fluxo para adiante e a velocidade diastólica final positiva mesmo na diástole, ou seja, a todo momento aquela região recebe fluxo sanguíneo, independente do tempo do ciclo. Quando nós estivermos na sístole, ele vai receber uma quantidade maior, porque nós temos uma velocidade maior, e na diástole ele continua recebendo, porém numa quantidade menor. Comparativamente com o fluxo de alta resistência, ele não tem a presença da segunda onda negativa e a velocidade diastólica final ela é positiva. Quanto menor a resistência, maior a velocidade diastólica final.